Fala, investidor, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aí de fechamento dessa série nossa. Lembrando que a intenção é realmente nós ganharmos horas de telas, entender aí as grandes oportunidades que nós tivemos no dia de hoje e cada vez está aí se aperfeiçoando. Então, praticamente cada fechamento é uma aula que vocês têm. E diferente de ontem, eu vou começar hoje só mostrando para vocês aqui o nosso grupo no WhatsApp. Se vocês quiserem participar, é só vocês me darem um alô aí, que eu mando o link para vocês. Então, o que eu mandei aqui? Ó, fechamento de hoje, tá? Peraí, deixa eu só subir mais um pouquinho. Para o fechamento de hoje, nós tivemos aí o nosso Ibovespa tendo uma queda de 0,82, o SP500 subindo 1,29, o Nasdaq subindo 1,90 e o índice Dow Jones subindo 0,78, o dólar fechando aí com uma alta de 0,5%. E por que eu estou trazendo esse cenário? Porque o dia de hoje ele foi muito amarrado por conta do noticiário dos Estados Unidos, onde nós tivemos a fala do presidente do Banco Central americano, o Powell, falando ali em torno de umas 2h30, criando uma grande expectativa para os players saberem o que ele ia falar em relação à inflação e em relação à taxa de juros. E a fala dele foi uma fala muito boa, muito significativa para o mercado, onde ele disse que a meta dos Estados Unidos é a inflação a 2%, mesmo que no mês de janeiro o Banco Central ele acabou aumentando meio ponto percentual a taxa de juros, eles têm e vão permanecer ali com a meta de 2% e foi uma coisa muito agradável para o mercado. Tá? Então é legal vocês entenderem porque eu vou mostrar no gráfico e foi um dia bem amarrado até as 2 da tarde. Então ó, as empresas que mais subiram hoje no Brasil, nós tivemos do Ibovespa, tá? As empresas listadas do Ibovespa. A Embraer subindo 3,22, a Gerdau subindo 1,77 e a Minerva subindo 1,71. As maiores quedas ficou com BRF, né? Brasil Foods caindo quase 7%, Local Web também caindo quase 7% e o Banco Pan caindo aí também 6%. Então foi algumas quedas bem significativas, mas nada ali tão prejudicial para o peso do Ibovespa, mesmo que ele fechou num cenário de queda, mas a gente conseguiu também pegar algumas operações com o pessoal da sala, tanto no índice, quanto no dólar, quanto no mercado de ações, que nós ainda seguimos com a ponta vendida. Galera, então vamos lá. Deixa eu ir aqui para o dia de hoje. O que nós tivemos logo de cara com o... Eu estou no índice? Cadê aqui o dólar? Peraí. Do leitinha, aqui. O que nós tivemos no dia de hoje, o cenário do dólar, tá? Logo pela manhã, nós tivemos um cenário bem lateral, a gente não conseguiu trabalhar nada com ele. Ele vinha, tocava a parte superior, vinha buscar a parte inferior, tocava a parte superior, buscava a parte inferior, e aí ficou nessa, veio buscar o fundo, tentou fazer o rompimento da mínima de ontem, que seria essa linha preta. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer melhor, deixa eu aumentar um pouco mais aqui, isso que eu estou economizando a tela, né? Voltando então. Então ele lateralizou aqui nesse range, tentou romper para baixo, não conseguiu, rompeu para cima. Isso aqui para mim não é um dia de Search and Destroy Day, tá? Diferente do dia de ontem, que a gente estava comentando que é um dia muito difícil de ser operado, porque ele ficou praticamente no cenário lateral. Ele não abriu o funil, né, daquela mesma maneira. E aí o que eu estava já procurando por operação? No caso do rompimento, ele precisava me dar ali um pullback de confirmação. E aí foi exatamente o que ele fez. Ó, ele rompeu e ele fez esse pullback. Eu tô aqui no dólar nos 2 minutos, ó, galera. Aqui em cima tá mostrando pra gente aí o que eu tô fazendo. Peraí que eu tirei a tela aqui. Deixa eu colocar aí, pronto, desculpa. Ó, aqui, tá? Vem aqui, ó. WO. Beleza, aí qual foi a primeira oportunidade do dia? Foi exatamente essa, ó. Aqui a gente tinha então a parte superior do caixote, a gente fez o rompimento, voltou e deixou este belo candle aqui comprador. Então para mim esse foi uma vela compradora bonita, mas por que eu não entrei? Porque o stop estava de 10 pontos, aí o stop ficou caro, aí para mim não valeu a pena. Mesmo que eu tinha todo o cenário, tudo alinhado e o preço ancorado na média móvel. Então ó, eu tinha o preço vindo aqui fazer esse pullback, ele fez pum, pum. E o melhor de tudo, ele estava ancorado na média de 9, ó. Média de 9 passando aqui. Foi um movimento sensacional com essa barra e ele chegou a dar uma bela amplitude aí também de quase 15 pontos, tá? Chegou quase, ele ia pegar 15 pontos só nesse movimento, mas esse movimento eu fiquei de fora realmente, eu não participei dele porque eu achei que o stop estava ficando muito caro. E aí o que o preço veio buscar? Essa linha rosa aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, é a VWAP do dia anterior. Eu uso muito ela como possível parada do preço, suporte e resistência. E aí o preço veio buscar ela e o preço fez, então,
a figura gráfica de topo duplo. Nisso que ele fez o topo duplo, eu já parei tudo que eu estava fazendo e falei, ó, agora não tem mais operação para mim. Ele fez essa retração e eu esperei literalmente o preço vir fazer o rompimento dessa região para eu voltar a pensar numa compra. Mesmo que nos 15 minutos as minhas médias estavam ascendentes, ó, nos 15 minutos eu tinha tudo subindo, ó, lembra, tá aqui, tá? Tinha tudo subindo e nos 5 também eu tinha tudo subindo, mas eu ainda não fiquei confortável porque eu não estava sentindo o preço ir com uma força muito grande por conta do cenário de notícias que estava por vir e eu tinha muitos pontos de resistência à frente, como foi essa região aqui desse topo duplo. Aí beleza, o preço veio, ele começou a fazer esse movimento de alta, né, topos e fundos ascendentes, logo na sequência ele já fez topos e fundos descendentes. Então, para mim, até aqui, ó, até as 11h30 da manhã, foi um cenário horrível para operar o dólar. Foi horrível, horrível, horrível. Tipo, eu não via um cenário claro, a não ser a única possibilidade de entrada, que foi esse carinha daqui. De resto, vocês podem falar, pô, mas aqui ele fez fundos mais altos que o anterior e depois ele rompeu o topo, deixando topos mais altos. Só que logo na cara eu tinha esse topo duplo, então eu não ia arriscar aqui, sendo também que eu tinha a VWAP do dia anterior para passar dessa resistência, não fiquei confortável. Quando que eu fiz a minha primeira entrada realmente do dia? Depois que o preço deu esse boom aqui, que aí o mercado já começou a sacudir bastante, já começou a entrar bastante vol, ele explodiu, e aí quando ele fez o retorno, o que eu aproveitei desse movimento? Eu aproveitei simplesmente a retração que ele fez lá nos 50%. Ó, pegar toda essa perna, ele veio aqui buscar então os 50%. Tá bem aqui, ó. Tô falando expansão, retração, foi nos 50% do movimento. Então, para mim aqui é um bom ponto para eu me ancorar. E qual que é o melhor de tudo, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele veio buscar a média de 20 aqui e também se ancorou na média de 9. Então eu tenho, ó, só no time frame de 2 minutos, eu já estou falando para vocês que eu tenho 2 pontos. O que significa isso? Significa que eu estou formando aquele cenário perfeito, que eu preciso estar bem amarrado, bem ancorado nas coisas para começar a fazer uma operação. Não vou simplesmente falar, agora vai subir, agora vai cair. Não, eu tenho que estar bem amarradinho com essa situação. E qual que é o melhor? Ele me deu esse padrão de candle aqui, né? Eu não vou falar que ele é um engolfo, porque o engolfo, teoricamente, ele teria que abrir com um gap um pouco mais abaixo. Mas vamos, aqui no Brasil a galera chama isso aqui de engolfo porque o candle engoliu o candle anterior. Só que aí vocês vão falar, mas o stop também ficou caro. Beleza, ficou. Não, na verdade, desculpa, não ficou caro, igual aquele movimento dos 10 pontos. E outra coisa, mesmo que ficasse aqui esses 10 pontos, agora eu estou bem ancorado. Para mim, faz muito sentido eu estar na retração de 50%, eu estar aqui nessa região praticamente buscando um pullback dessa região aqui, ó, que era um monte de topos, que é onde eu falei que ele fez o topo duplo, aqui onde ele tentou romper, e aí foi quando ele realmente conseguiu romper, voltou para cá para fazer um pullback, né, uma troca de polaridade, automaticamente junto com as minhas médias móveis e junto com a retração de 50%. Então, para mim, ficou bem bacana. E quando eu olhava lá para os 15 minutos ou quando eu coloco os 5, ele também está me dando essa bela sensação de alta, ó. As minhas médias, ó, sempre seguindo a VWAP do dia, ó, VWAP subindo, média de 50 subindo, a média de 21 e a de 9 também subindo e o preço ali totalmente muito bem posicionado e dando total segurança para eu fazer essa entrada. Bom, galera, então eu fiz essa entrada, busquei aí um alvo de 2-1 e acabou pegando lá tranquilamente. Na verdade nem foi 2-1, eu peguei mais ou menos aqui assim, ó, nesse último pavio, deixa eu ver quanto foi, mais ou menos aqui, 8 pontos, o alvo estava de 5, foi quase 2-1, não chegou a ser não, mas foi uma entradinha bem bacana. Depois outra oportunidade que eu vi e eu entrei e eu acabei sendo estopado foi exatamente aqui, ó. Eu tive essa mesma sensação de que o preço fez a expansão, fez a retração, ele ancorou na média de 9 e aí eu busquei essa oportunidade de entrada. Aí o preço já estava muito esticado e foi quando eu parei para perceber que os alvos dele já estavam sendo atingidos. Ó, o último alvo seria aqui. Por quê? Porque eu peguei praticamente essa consolidaçãozinha aqui e aí eu fiz essa volta em V, que foi o primeiro movimento do dia, e estou espelhando. Então aqui seria o 50% e aqui seria o 61,8. Ele já tinha atingido, e aí esse foi o meu erro. Eu quis comprar no topo. Eu sempre pego o primeiro movimento do dia e faço a projeção. Se você tem ainda alguma dúvida, a gente tem uma aula totalmente voltada para FIBO, e é muito legal essa aula. E aí, ó, ele já estava aqui no topo.
eu já estava aqui no meu último alvo. E aí, para mim, foi a minha grande burrada de querer comprar topo. Deveria ter esperado um pouco mais. Aí eu fiz a minha compra aqui nesse rompimento, ele chegou a evoluir no primeiro momento, né, 5 pontos, ali 4,5, depois ele voltou e me tirou com 5 pontos de stop, e aí sobraram os 3 da primeira operação. Para mim foi realmente um erro, vocês verem que aí erros acontecem, é falta de atenção essas coisas. Aí eu tracei uma LTA, ele rompeu a LTA e aí eu tentei buscar essa reversão, mas aí os stops não estavam batendo. Por que essa reversão? Ó, esse cenário é lindo, eu tenho aqui, faço aqui em cima o topo duplo, depois eu faço o rompimento do último fundo, seria esse aqui, ó, faço o rompimento para baixo. E aí eu espero o alinhamento das minhas médias móveis, ó, isso aqui, média móvel de 9 apontando para baixo, média móvel de 21 apontando para baixo, e eu tinha esse belo candle de força, mas aí eu não entrei nele, aqui sim também seria uma grande oportunidade, galera, só que o stop ficou um pouco salgado, ó, o stop não, ficou de 7 pontos, não tá tão salgado quanto eu pensei que tinha dado 10 nessa operação, mas eu não entrei. Mas dá essa operação perfeita, para mim é a minha operação favorita de reversão quando rompe a LTA. Eu tenho um topo duplo lá em cima, eu tenho o preço trazendo aqui para a região, trazendo as médias móveis junto com ele, e aí para mim fica bonito pra caramba se eu tenho essa sensação, tá? Mas eu não fiz essa operação e depois o preço continuou caindo. O único ponto de atenção que eu chamaria é o seguinte: aí a gente vai ter que traçar fio também. A gente pode pegar fio desse movimento aqui também por completo, certo? Pegando aqui nesse último fundo, joguei aqui no topo, ó, estaria logo na cara, retração de 1,8 e é uma resistência oculta, tanto que é o preço. O preço ficou trabalhando aqui pra caramba mesmo. Se eu jogar lá no dia, não, ele não chegou, foi aqui mesmo. Ó. Então o preço ficou brigando aqui demais. Depois o preço tentou subir, para mim não deu nenhuma oportunidade, ó, nós ficamos aqui segurando a retração de 618. Então, praticamente lateral, tentou romper para cima, não me fez um pullback para subir. E por que ele não fez isso? Porque já eram as 2h30 da tarde quando o Powell começou a falar. Aí o preço fez depois ele fez essa volta em V. E aí para mim começa a desconfigurar e foi onde eu parei ali realmente de operar. E eu voltei quando já era quase umas 3h30 da tarde, para ser bem sincero com vocês. E aí, quando ele fez essa volta em V aqui, ó, galera, para mim não teve oportunidade o cara falar que pegou essa derretida. Ele realmente foi um apostador e essa alta também ele foi um apostador. Para mim não dá, porque era um cenário de notícia e a gente sabia que as falas iam fazer muito preço. E aonde foi a minha próxima entrada? Quando ele fez, então, essa volta em V, ele fez essa retração. E essa retração ele fez aonde? Também em cima da média de 9 e o melhor de tudo, que era o que eu queria. Ele fez a volta em V e ele rompeu o último topo. Então foi um V ali para mim perfeito, fazendo um pullback nessa região. E quando eu joguei aqui essa retraçãozinha aqui, ó, mais ou menos aqui, se não me engano, por causa dos 5 minutos. Deixa eu só confirmar com vocês. Não foi. Estou confundindo esse com o outro movimento. Não foi esse pullback não. E aí é onde a gente teria então essa oportunidade aqui também, que foi esse pequeno movimento aqui que eu peguei, mas aí eu peguei já um alvo de 1 para 1, o stop estava 7 pontos, eu peguei ali 7 pontos, acreditando no que? No movimento em V. Sendo movimento em V, sempre isso aqui ele vai jogar o preço lá para cima, e eu acreditei muito nesse movimento. E aí quando ele ancorou na média de 9, ficou bem bonito. E a média de 15 também voltou a me autorizar. Porque até então, ó, as médias tinham apontado para baixo. Aí o preço ele fez a reversão e juntou com as médias, ó, ficou tudo ascendente de novo. A VWAP também voltou para cima. E aí quando ele fez a pequena retração, foi mais ou menos aqui, aí eu bati lá na ponta computadora, porque o índice estava derretendo nesse momento, sempre trabalhando com a correlação. E aí depois para mim não deu mais oportunidade. Aí vocês vão falar, pô, mas esse movimento aqui também foi bem similar. Mas o problema foi que ele fez aqui, ó, um topo duplo. E aí eu já não posso mais começar a procurar por contra. Por quê? Porque isso aqui é falha de rompimento de topo. Ele veio buscar o quê? O último fundo. Aí pra mim eu já falei, já não posso fazer mais nada. Aí depois ele continuou mais ou menos nessa pegada. E aí pra mim foi até o final do dia assim. Eu não enxerguei mais nenhuma operação. Nenhuma mesmo, tá? Esse candle aqui foi bonito, mas ó, não tinha rompido ainda esse topo. Ele fez esse movimento, não deixou nenhum pullback. Ele só subiu e foi. Tá bom, galera? Então, na minha opinião, nós tivemos essas oportunidades, foram quatro oportunidades de entrada. Eu realizei 3, tomei um stop, mas foi muito bom o dia de hoje para operar dólar. A gente está vendo um cenário que ele está se repetindo e vocês têm que ficar ligados nisso.
preço está consolidando e depois o preço está se movimentando. O preço consolida e depois o preço se movimenta. Sempre esperem a média móvel grudar no preço, o alinhamento das médias móveis e também, acima de tudo, vocês estarem pagando um stop barato, porque nesse mês de fevereiro eu estou sentindo muito que os stops estão caros aí em determinadas operações. Então tenham cautela referente a isso. E galera, isso aqui é uma aula, tá? Que eu tento passar para vocês na prática, tudo ali que eu fico vendo. E observem. Eu sempre tento ter 3 pontos a favor. Ou é a média móvel, ou é a retração de 1.8, ou é o alinhamento dos time frames, ou é um candle gatilho, ou é a ancoragem numa média móvel, ou a ancoragem num pullback. Sempre trazendo um cenário, um contexto, também batendo com a correlação do índice, do dólar, dos principais players do mercado estrangeiro, lá o mercado norte-americano, também para estar confirmando a minha entrada. Deixa eu dar uma olhada agora. Só no índice. O índice eu não operei, eu não fiz nenhuma entrada no índice não, tá? O índice para mim hoje não foi um dia tão bacana para ele. Ele veio buscar aqui essa resistência que para mim é um topinho lá de trás, ó. Aqui era um fundinho, né? E ele veio buscar essa região. Então, para mim, difícil fazer uma compra exatamente aqui nessa primeira retração. Só se ele rompesse lá em cima eu começaria a pensar. Aí ele segurou aqui no fundo, as médias móveis alinharam para baixo e a partir daí poderia sim ter surgido algumas operações. Mas vamos lá. Qual seria um cenário bacana aí para o índice que infelizmente também o mercado ele não andou? Fez um rompimento aqui, ó, desse fundo, fez um rompimento. Pum, aí voltou, ó, e fez um pullbackzinho, uma microestrutura de pullback. Ele começou o dia aqui, ó, pam, olha quantos toques ele deu nessa região. Fez rompimento, aí ele voltou, e aí nesse rompimento aqui a gente poderia ter feito uma entrada. Por quê? Porque é um pullback pós-rompimento, acionamento no pivô, as médias móveis estão descendentes todas, então fica legal esse cenário, tá? Aí ele chegou a andar aqui um para um bem curtinho, ó, stopzinho barra, um stopzinho aqui técnico de 160 pontos, ele chegou ali a correr 170 pontos. Então, 1 para 1 andou, depois ele teria tirado, né, nessa vela, quem continuou com o trade, porque entrou uma vol muito grande, derreteu, voltou. E aqui, ó, poderia também ter sido uma oportunidade. Por quê? Porque está ancorado na média. Mas o tamanho do stop seria muito grande, ó. A entrada seria aqui, stop aqui em cima, 350 pontos de stop. Então, não faz sentido para o operador ver uma entrada aí com esse tamanho de stop. E aí o preço ele começou a subir de uma forma meio feia, né? Ele estava quase fazendo uma bandeirinha, se eu pegar esse movimento aqui, ó. E aí eu estava levando em consideração uma bandeirinha aqui. Ele fez o rompimento da bandeirinha, mas aí ele voltou e continuou. Aí praticamente eu aumentei o tamanho da bandeirinha então. Só que o que foi legal? O preço ele tocou na retração perfeita, ó. Se eu pego esse movimento, ele veio para depois querer cair. E aí, qual era o ponto de atenção que a gente tinha que ter? É essa bandeirinha mesmo, esse canalzinho de alta, retraiu até a 61.8 com 50%. E o que eu ia esperar? Eu esperei, né, o rompimento dessa bandeirinha. Rompeu, aí voltou. Aqui foi uma boa entrada, nessa volta, porque se eu vou deixar aqui, ó, porque se eu tô vendo o preço fazer esse movimento, e aí depois, na hora da volta dele, olha a retração também que ele cravou. Lá de novo, ele fez essa perna de expansão aqui para cima, cravou na região 61.8 com 50%, ancorou na média móvel de 20, ancorou na média móvel de 9, e olha esse candle bonito vendedor que ele fez. Então aqui para mim é uma excelente entrada, porque agora eu tenho minhas médias móveis, eu tenho a retração de 1.8 com 50%, tô fazendo lá o movimento A, B, na verdade 1, 2, né, de um time frame maior para continuar essa bela queda. Então aqui foi a melhor entrada do dia, para mim até em comparação a índice dólar, para mim essa foi sensacional, sensacional mesmo. Poderia colocar o alvo até prolongar um pouco, mais ou menos nessa região de fundo, que eu tenho esse fundo, o preço vim buscar aqui, mas o preço passou, foi lindo essa entrada, foi lindo. E aí depois, qual foi uma outra possível entrada? O preço continuou querendo cair, ó. Aqui para mim foi uma grande entrada, o preço fez a retração, colou na média de 9 e depois ele derreteu também, tá? Stop técnico aqui em cima, então o índice deu essas oportunidades, foi bem bacana, depois por um tempo ele lateralizou,
um tempo, né? Até começar as falas do Powell. E aí ele fez também a volta em V junto com o dólar, ó. Fez a volta em V. Por isso que eu falei para vocês que eu utilizei a correlação no dólar para aquele movimento de entrada, porque ele fez a volta em V e aí ele segurou. Só que o índice não prosseguiu e eu tinha jogado uma retração de FIBO aqui nesse movimento, dessa volta em V, para ver onde ele poderia parar. Aí quando ele rompeu, para mim ele já ficou bem ruim mesmo, rompeu e ele não me deixou nenhum cenário, porque o que ele estava fazendo? Beleza, ele começou a querer subir. As médias ele foi alinhar só aqui, né? As médias, depois ele voltou para as médias e eu estava na retração em 1.8, então com 50 eu não ia fazer nenhuma compra aqui, não ia, é loucura eu comprar na retração, acreditando que o preço vai passar, porque a retração maior era dessa perna aqui, ó. Então eu não ia, e aí o preço lateralizou exatamente em cima da retração e aí finalizou o dia. Então galera, essas para mim foram as oportunidades de hoje. Sempre levem em consideração as oportunidades ancoradas em alguma coisa. Nunca entrem por entrar em operação nenhuma. Não vale a pena. Vocês vão tomar stop às vezes por besteira. Besteira mesmo. E assim fechou o dia de hoje do Ibov, tá? Fechou aí um candle vendedor, praticamente uma barra ignorada do pregão de ontem, de segunda-feira. Ele ignorou a barra, ó, fez uma bela barra vendedora. Provavelmente a gente vai buscar aí essa região aqui de fundo, tá? Por quê? Porque ele já passou daqui, ó, do 61.8. Passou e passou com uma barra ignorada. Se amanhã abrir com gap de baixa, aí eu acho que até o final do mês a gente vai buscar essa região. Tomem cuidado aí, você que está posicionado, comprado nos ativos do Ibovespa. Galera, é isso aí. Obrigado por mais um fechamento. Qualquer dúvida me chamem. Vamos tentar sempre alinhar o operacional. Se você está conseguindo ter ganho, vamos melhorar. Se você está perdendo, vamos melhorar para começar a ter ganhos. E assim, vamos. Não esquece de deixar o seu like. Segue a gente aí no nosso canal e compartilhe com os amigos. Valeu, até amanhã.